Afinal, você sabe o que é de fato Eu democracia? acho que democracia é um direito do povo. Eu não sei o que é democracia. Poder do povo. Democracia é um regime de governo o qual a sua origem de poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantia ao direito de participação política. Um dos aspectos que define a democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através das eleições. Um sistema de governo que atua democraticamente deve abranger todos os elementos de sua organização política, como sindicatos, associações, movimentos sociais, parlamentos e etc. Nesse sentido, democracia não é apenas uma forma de Estado ou Constituição, mas uma ordem constitucional, eleitoral e administrativa. Os 4 princípios fundamentais da democracia são liberdade de opinião e expressão da vontade política, multiplicidade ideológica, liberdade de imprensa e alternância do poder de acordo com os interesses do cidadão. Pensando nisso, nós da oficina Como as Democracias Morrem, recebemos o desafio de criar uma estratégia para o fortalecimento da democratização. Ao analisarmos o desafio da oficina, pensamos no tema Jovens no cenário político. Para você entender melhor sobre a importância do jovem no cenário político, convidamos Henrique Lobatinski, que é membro da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Bom, tem um grande pensador que se chama Bertolt Brecht, que escreve um texto chamado Analfabeto Político. Neste texto, Bertolt Brecht coloca que, para ele, o analfabetismo mais grave, o pior dos analfabetos, é o analfabeto político. Porque essa pessoa considerada analfabeta política, ela não quer participar das decisões políticas, ela diz que odeia a política, que não compreende a política. E, segundo Bertolt Brecht, essa pessoa não entende que o preço do pão, o preço da água, do leite, da carne, tudo isso é política. E a ausência de política, ou a política mal executada, ela acaba gerando os problemas sociais que a gente tem que enfrentar todos os dias na sociedade. A prostituição, o crime organizado, o tráfico de drogas, tudo isso é fruto da ausência de políticas públicas que poderiam evitar esses problemas. E por isso que é importante que todo cidadão participe da política, em especial a juventude, porque é a juventude que tem o papel central de realizar o que a gente chama de transição geracional. É através da transição geracional que a gente consegue oxigenar a política. Porque a sociedade ela avança com o tempo, as tecnologias elas modificam o espaço social que a gente se encontra, e é por isso que a juventude tem que vir com essas novas ideias para poder desempenhar de forma plena a política na sociedade. É com a transição geracional que a gente consegue realizar políticas públicas eficientes, atualizadas. E a juventude, mais do que tudo isso, tem o papel central nas mobilizações sociais para a conquista dos direitos, dos avanços dos trabalhadores, das classes menos abastadas. É assim ao longo da história que aconteceu e é assim que ainda acontece, né? Existe um outro grande pensador que ele diz que ser jovem, não ser revolucionário, é uma contradição genética. Por isso que aqui no Brasil, dando um exemplo, nas campanhas das diretas já, pelo fim da ditadura, né, pela reivindicação que as pessoas pudessem votar, foi a juventude, em sua grande maioria, que saiu às ruas, que se uniu e conseguiu, né, conquistar hoje a nossa democracia, né, o nosso direito de poder opinar. Isso é um dos exemplos que existem vários pelo mundo, e por isso que a juventude é tão essencial, porque traz o novo, né? Muda a política, faz o que a gente chama de transição geracional e constrói uma política cada vez melhor. E a juventude precisa e deve se interessar por política, porque, como já dizia Bertolt Brecht, política é tudo. Muitas vezes a política busca por soluções democráticas, tendo como base a escuta e o diálogo. Nós jovens, na maioria, não despertamos ainda para o processo de discussão e o debate para construir ou chegar a essas soluções coletivas.
A falta dessas reflexões tem como consequência o enfraquecimento da luta por direitos fundamentais, como por exemplo a liberdade, a educação, a saúde, o desenvolvimento da capacidade empreendedora para a geração de emprego e renda, sem contar com o acesso ao lazer cultural, que é tão fundamental para um pensar mais crítico e humano. Diariamente acompanhamos a situação de jovens que ainda não entenderam a sua importância na política, mas é extremamente notável como a participação da juventude se tornou mais presente com o uso massivo das redes sociais. Então, com a facilidade de acesso à informação pela internet hoje em dia, não existente nas gerações anteriores, os jovens têm procurado conhecer o contexto político e se posicionar diante do cenário vigente, mesmo que nem sempre de forma pública. Muitos pensadores de mais idade temem que os jovens sejam usados como massa de manobra na política, mas a juventude tem dado provas seguidas de que não é tão manipulável como se imagina. Apesar de os jovens serem tidos como imaturos, à medida que o tempo passa, nos tornamos a geração com mais acesso à educação na história brasileira. Dessa maneira, o engajamento político dessa classe só tende a aumentar. O jovem passa a comparar ideias, a ter uma maior bagagem de conhecimento, a saber discutir políticas públicas e, em última análise, a desenvolver um pensamento crítico aguçado. O mérito de nós jovens é que não nos prendemos a tradições e a modismos. Enquanto alguém mais velho pode focar apenas nas barreiras, nós conseguimos ter mais facilidade para pensar fora da caixa por não nos prendermos a preconceitos e a definições do passado. Por estarmos em uma fase de amadurecimento e de acúmulo de experiências, não tememos a nos lançar a novidades. Visando a importância dos jovens na política, juntamente com o desafio proposto, a equipe resolveu estabelecer um projeto de podcasts mensais ou semanais. Ele consiste, como seu principal objetivo, dar voz aos jovens, promovendo mais participações em debates políticos atuais. Principais benefícios do nosso projeto é o desenvolvimento do senso crítico dos jovens que formam uma opinião própria, um compartilhamento de opiniões de uma maneira saudável que promove um ambiente onde os jovens podem interagir entre si em um linguajar jovem e ampliar o tema política no ambiente escolar. Quais são as possíveis estratégias para fortalecer a democratização? E como um podcast vai resolver isso? Bom, em vista dessa problemática, o podcast ele irá estimular o senso crítico dos jovens, que muitas vezes são esquecidos dos processos democráticos, sem contar que precisamos nos fortalecer, pois somos nós que iremos assumir as questões políticas futuras.